Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que assistem a esse canal. O vídeo de hoje eu vou falar de um caso em que o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Victor Santos, foi entrevistado por uma mídia tradicional e falou sobre questões referentes à segurança pública. Segundo o secretário, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635, que tem como objetivo principal reduzir a letalidade policial em operações, gerou uma insegurança na ação das polícias de que os agentes de segurança ficariam com medo, mas que o Estado vai continuar sim com a rotina de operações para sufocar principalmente a estrutura financeira dos bandidos, que afetaria na compra de armas entorpecentes e também na ajuda de projetos políticos claros e evidentes voltados para a esquerda. Com relação aos policiais sentirem medo, é na questão, na prática das suas atividades dentro das operações, porque seria mais uma situação de travar as suas ações. O secretário disse de forma metafórica de que, abre aspas, a sociedade durante muitos anos foi anestesiada. Você tem um câncer que gera dor. Só se dava morfina. A dor passa, mas o câncer cura? Não. O câncer cura como? Quimioterapia e radioterapia. Fecha aspas. E que o foco no combate à milícia no passado foi um erro, pois deu brecha para que as facções rivais se fortalecessem, principalmente o Comando Vermelho, que tem grande número de territórios ocupados. E ainda acrescenta que é preciso revogar a DPF 635 para que o crime organizado tenha menos poder, porque o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, os três poderes, ajudaram os criminosos ao longo de décadas. Segundo o secretário, a DPF 635 querer impor que os órgãos de segurança avisem as secretarias de educação quando tiver operações nas comunidades dominadas pelo crime organizado, iria perder a sua eficácia no combate aos criminosos, porque as informações acabariam chegando aos bandidos. Infelizmente, a DPF 635 foi mantida após votação no Supremo Tribunal Federal no dia 5 de fevereiro, com o ministro Edson Fachin estar à frente em todo o processo, pois a DPF 635 foi protocolada pelo Partido Socialista Brasileiro em 2019, querendo impor normas mais severas para as operações
das polícias, engessando assim o trabalho dos agentes de segurança. O que esperar desse sistema? Eu teria que voltar um pouco mais no tempo para explicar também por que a situação da criminalidade cresceu bastante. Teve aqui no Rio de Janeiro um ex-governador que foi até preso, mas que ultimamente está passando por prisão domiciliar. Quem seria? Uma pessoa chamada Sérgio Cabral. Ele, ao longo dos anos, permitiu que o crime organizado retomasse os territórios ocupados pelas unidades de polícia pacificadora, as UPPs, pois foi um projeto de segurança pública na sua gestão que inicialmente deu muito certo, mas ao longo do tempo as UPPs deixaram de receber recursos, que foi o fator principal para a redução numérica das UPPs. Sérgio Cabral foi preso por corrupção e exatamente por esse motivo os recursos que deveriam de ser destinados para as UPPs foram desviados para fins ilícitos. Ele foi condenado para mais de 400 anos de prisão, mas o STF revogou a prisão preventiva e se encontra, como já disse, sob prisão domiciliar. É muito interessante levantar uma informação de que, segundo um ex-capitão do BOPE, numa entrevista, ele menciona que ocorreu 2 erros na gestão das unidades de polícia pacificadora. O primeiro erro seria uma ineficácia de estrutura básica para se ter a continuidade nos serviços de segurança pública. E o segundo erro seria a ausência de políticas públicas que levem aos jovens possibilidades de afastá-los da criminalidade. Com essas informações, o primeiro erro estaria ligado à falta de repasse dos recursos necessários para o mantimento dos serviços dos agentes de segurança das UPPs, por ter ocorrido os esquemas de corrupção na gestão de Sérgio Cabral. E o segundo erro teria que ter muito mais relevância se os agentes de segurança pública tivessem respaldo de um Estado em que as leis penais fossem rígidas para os criminosos. Porque como manter os jovens longe da criminalidade se existem leis que protegem os criminosos? Infelizmente, as UPPs foram se perdendo ao longo do tempo por ações indevidas e até criminosas, por gestões que não souberam fazer seu papel de uma governança responsável para o bem-estar da população. Haja vista que antes da existência das UPPs, o Rio tem um histórico muito, mas muito sombrio de ex-governadores presos e que precisa de uma mudança na estrutura política
corroborando na segurança pública. E ainda tem um histórico de um ex-governador que sofreu impeachment por estar inteiramente envolvido num esquema corrupto de desvios de verba pública na área da saúde e que houve delação premiada, confirmando o ex-governador como chefe das ações ilegais. Queria falar sobre a questão da entrevista do secretário de Segurança Pública, o Vitor Santos, na parte que ele fala metaforicamente dos problemas aqui no Rio de Janeiro. Ele fala na parte em que a sociedade estaria anestesiada. Essa anestesia, eu vou explicar o que seria essa anestesia. Essa anestesia seria o marxismo cultural que foi implantado ao longo de décadas, como dentro da educação, dentro da cultura, dentro da política. O marxismo cultural foi se desenvolvendo e se fortalecendo ao longo de décadas, colocando, por exemplo, na sua cabeça de que o bandido é o coitado e o policial é o vilão, o opressor. E isso foi se alavancando, se fortalecendo e destruindo cada vez mais o bem-estar da sociedade. A outra parte que ele fala sobre o câncer. O câncer seria o sistema, o establishment, que é todo o aparato que envolve os grandes gestores que mandam e desmandam nesse país. Exatamente. Essas pessoas fazem de tudo para que eles se perpetuem no poder e deixem nós, cidadãos de bem, nessa situação de calamidade pública. Esse seria o câncer que nós vivemos e sobrevivemos ao longo de décadas. A morfina que o secretário fala seria a operação das polícias nas comunidades e até mesmo em qualquer outro tipo de ação da polícia no combate ao crime organizado. É aquela ação em que faz a dor, metaforicamente falando, passar momentaneamente, mas não cura. Enfim, é disso que se trata a questão da morfina. A polícia vai continuar sempre fazendo o seu trabalho, mas não compete a ele sozinho resolver os problemas do nosso Estado. E a parte da quimioterapia e radioterapia seria a mudança. Como seria, assim, a mudança? De tirar os parlamentares, digo de todo o país, não só aqui do estado do Rio de Janeiro, mas de todo o país. Pelo menos uma parcela muito, mas muito grande de parlamentares que querem que essa situação que a gente se encontra se mantenha. Está nas nossas mãos em mudar toda essa situação. Como? Eu sempre já falei em vídeos anteriores que temos a oportunidade de mudar esse país, que vai ser nas eleições.
Para você que está me assistindo, você tem que saber escolher em qual candidato você vai querer que faça a diferença, que mude a situação desse país. Como nessa parte que, ao longo do vídeo, se trata de segurança pública, colocar pessoas que queiram que o nosso bem-estar esteja em primeiro lugar, colocando bandidos na cadeia e se mantendo na cadeia, não tendo mais benefícios. Só assim, parlamentares sérios que criem leis sérias para que aí sim as coisas comecem a mudar para o nosso bem-estar. Então, com tudo isso que já foi falado, com todas as informações já passadas, é preciso que haja uma mudança na política, não só no campo estadual, mas no campo também dos três poderes, pois não existe mais federalismo no que diz respeito à independência entre os estados, mas poderes cada vez mais gananciosos de agentes públicos, de funcionários públicos vindos de Brasília para controlar tudo e todos. Mas isso pode mudar nas próximas eleições do ano que vem. Cabe a você que está me assistindo escolher bem candidatos que irão fazer a diferença. Escolha candidatos, na minha humilde opinião, escolha candidatos que não estejam alinhados à esquerda e nem ao centrão. Escolha candidatos que estejam alinhados à direita. Gente séria, gente que tem um histórico de ficha limpa, que não seja corrupto, de pessoas que aí sim vão mudar e transformar esse país. E nós, brasileiros, teremos muito, muito orgulho dessa terra que é abençoada por Deus. Para você que está me assistindo, o que você achou dessa entrevista do secretário de Segurança Pública falando sobre a DPF 635 e de todas as informações que foram mencionadas nesse vídeo? Comente, curta, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, ajude este canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e, como sempre digo, mesmo com todas as situações ruins que acontecem todo santo dia, mesmo assim, nós, cidadãos de bem, a gente sempre espera de que dias melhores virão.